Olá, tudo bem? Hoje nós vamos continuar as nossas aulas de derivadas, né? E com isso a gente finaliza, né, o conceito de derivada, apesar de ter muita coisa interessante para falar, e eu vou tentar falar isso não de uma forma assim, vou fazer mais vídeos, mas não assim daquela forma obrigatória e tal, vou trazer uma questão mais, tentar trazer uma questão mais assim, mas tentar fazer um pouco de interação entre essas questões aí e tal, né? Daí eu pretendo utilizar as férias para dar uma pensada nisso, tá? Mas, assim, de acordo com o que a gente está passando, essa pandemia e tal, assim, é o que a gente queria terminar o nosso conteúdo, né, com essas aplicações, mas não deu, então a gente vai terminar, digamos assim, esse ano, né, com como que as derivadas podem influenciar na construção de um cálculo, né? A gente vai tentar mostrar essa relação, como é que a gente pode, a partir de um determinado momento, a gente olhar para um gráfico e observar a influência da derivada em determinados pontos e como que a derivada pode nos auxiliar a fazer o cálculo desses pontos, né? Verificar se a função cresce, decresce, tal, concavidade da função, pontos que a função muda de sentido. Muito interessante isso. Eu acho que é positivo no sentido de você começar a olhar o gráfico com outros olhos, por assim dizer, né? Bem, a gente vai falar da parte prática agora, eu vou falar um pouco da parte teórica, mas ao mesmo tempo eu vou trabalhando, fazendo as contas, mostrando a parte algébrica e já fazendo no GeoGebra também alguns exemplos. E no final a gente vai terminar com um roteiro de como que a gente pode fazer essa construção gráfica, beleza? Então vamos falar um pouco disso agora, tá bom? Bem, então, como as derivadas afetam a forma de um gráfico, né? Então vamos lá, né? Então, é o seguinte, né? Ao estabelecermos a relação do conceito derivado da construção gráfica, podemos ter informações significativas a respeito do gráfico antes mesmo de construí-lo, tá? Então, assim, quando a gente constrói, antes de a gente fazer a construção gráfica, a gente já pode ter algumas informações que podem contribuir. Entre elas, a gente pode pensar na questão da inclinação, né? Porque com a inclinação a gente pode tentar ter uma melhor visualização de qual é a direção a curva segue em um determinado ponto, né? Então, com a inclinação, ou seja, quando a gente pensa na derivada como uma inclinação da reta, a gente pode pensar também de como que a curva, como é que é a direção naquele ponto. Isso é uma coisa muito interessante e significativa, tá? Então, como eu disse aqui, né, se a gente considerar o conceito de derivada como coeficiente angular da reta, podemos dizer que no momento em que a derivada for igual a zero, isso quer dizer que o ponto C, a curva muda de sentido. Opa, por quê? Porque nós temos lá a tangente igual a zero, o que? É 180 graus, ou seja, ela vai fazer uma reta, ou seja, vai ser uma reta paralela ao eixo X naquele ponto. Então, se a curva está subindo ou ela está descendo, nesse ponto ela vai mudar o sentido dela. Tá? Agora a gente vai estudar outras informações que as derivadas podem fornecer para nós. Tá? Então, um dos primeiros casos, uma das primeiras situações em que isso é interessante é o seguinte: o conceito de derivada pode dizer aonde a função é crescente ou decrescente. Tá? Então nós temos esse teorema aí, o teorema do teste crescente ou decrescente. Então o que diz esse teorema? Se a derivada for igual a zero em um intervalo, então f é crescente. Se a derivada for menor que zero em um intervalo, então f é decrescente nesse intervalo. Então, considere o seguinte exemplo: encontre onde a função 3x à quarta menos 4x ao cubo menos 12x ao quadrado mais 5 é crescente e aonde ela é decrescente. Então, vamos fazer esse processo aqui, vou fazer as derivadas, a gente vai fazer tudo isso ali no quadro, tá bom? Então, pessoal, eu já escrevi a função aqui, né? Agora vamos calcular a derivada dela. Então, f' de x vai ficar o quê? 4 vezes 3, 12x ao cubo, menos 12x ao quadrado, menos
24x, certo? Bem, então a primeira coisa que nós podemos observar é que nós podemos colocar 12x em evidência, né? Porque tudo é múltiplo de 12, né? Então f' de x vai ficar 12x, que multiplica quem? 12x vezes, aqui dá para escrever x ao quadrado, menos 12x dá x menos 2, certo? Bem, então aqui, esse cara aqui de dentro é uma equação de segundo grau que a gente pode calcular, né? Mas se a gente for fazer, a gente já vai encontrar aqui o x' e o x duas linhas dela vai ser quem? X' igual a 2 e o x duas linhas igual a menos 1. Então, daqui nós já sabemos que uma função do segundo grau, eu vou escrever aqui, ax ao quadrado mais bx mais c, pode ser escrito como sendo o produto de suas raízes, né? A que multiplica x menos x', que multiplica x menos x duas linhas. Aqui no caso a condição A tem que ser igual a 1, beleza, satisfaz. Então eu posso escrever esse cara como sendo quem? F' de x igual a 12x, opa, deixa eu apagar aqui melhor. (12x) que multiplica a x mais 2, x menos 2, que multiplica x mais 1. Então, o resultado da minha derivada é esse cara aqui. Bem, por que eu fiz esse processo aqui? Porque agora, por meio dele, eu consigo verificar alguns elementos. Por exemplo, qual o primeiro elemento? Eu quero saber aonde que f' de x é igual a zero. Tá? Então, aqui no caso, eu tenho três situações. X igual a 0, x igual a 2 e x igual a menos 1. Certo? Esses são os três pontos aonde o valor de f', se eu substituir esses pontos aqui, eles vão me dar zero. Esses caras aqui, quem que são eles? Eles são os números críticos da minha função. Então o que vai acontecer? Bem, o que a gente pode verificar por meio dos números críticos aonde que a função é maior que zero, menor que zero. Por quê? Porque eu sei que nesse ponto é zero. Certo? Então nesses valores aqui são zero. Então o que a gente pode pensar? Bem, podemos pensar o seguinte. Vamos colocar esses pontos aqui, ó, numa reta. Então aqui nós temos o menos 1, aqui nós temos o 0 e aqui nós temos 2, que são os meus números críticos, tá certo? Agora, o que vai acontecer? Qual que é o comportamento antes do menos 1? Eu sei que aqui é 0, tá? Então, agora o que acontece antes do menos 1? Ela é positiva, ela é negativa, ela cresce, decresce e tudo mais? Então, a gente vai fazer o que? Eu vou apagar isso daqui, eu vou colocar uma nova tela e nós vamos trabalhar pensando nesses resultados, ou seja, eu vou atribuir valores antes e vou fazer o teste em todas as minhas funções, tá bom? Então, eu vou apagar agora esse pedaço. Bem, o que eu vou fazer agora? Eu vou separar esse produto aqui, ó, eu vou colocar aqui o 12x, o x menos 2 e o x mais 1, certo? E o que vai acontecer? Bem, agora eu vou pensar em valores, como a gente já sabe aqui, vou colocar aqui de novo, menos 1, 0 e 2, então eu vou atribuir valores menores que menos 1, ou seja, se eu colocar um valor menor que menos 1, o que vai acontecer? Vamos pensar assim, menor que menos 1, vou pegar o menos 3, né? Pode ser até o menos 2, né? Então, menos 2 vezes 12 dá um valor menos 24 negativo. Menos 2 menos 2 dá menos 4, dá negativo. E menos 2 mais 1 dá menos 1 negativo. Então agora o que eu faço? Eu faço o produto. Menos com menos, mais com menos, menos.
Então, aqui eu vou colocar como resultado. Então, o que acontece? Antes do menos 1, a minha função é decrescente. Agora, entre menos 1 e 0, certo? Se eu colocar um valor negativo aqui entre menos 1 e 0, o que vai acontecer aqui? Esse cara vai ser negativo. Agora, aqui, um valor menor, menos 1, vamos pegar assim a 0,5. Menos 0,5 menos 2 dá menos 2,5, negativo. E aqui vai ficar valor menos 0,5 mais 1 vai ficar positivo. Então, menos com menos, mais com menos, com mais, certo? Então, aqui nesse intervalo, a função é crescente. Agora, entre 0 e 2. Bem, agora se eu colocar um valor aqui, vai ficar positivo. Entre 0 e 2, 0 e 2, vamos pegar 1 menos 2, aqui dá negativo. Aqui, vou pegar 1 mais 1, 2 dá positivo, certo? Então, o que acontece? Mais com menos, menos com menos, mais com menos, menos, menos com mais, menos. Então, aqui ela é decrescente. E agora, para valores x maior que 2. Aqui vai ser positivo. Pegar o 3 vai ficar positivo. Pegar o 3 vai ficar positivo. Então, aqui no caso, vai ficar positivo. Ou seja, aqui a minha função vai ficar positiva, certo? Ou seja, aqui nesse ponto a minha função é crescente, nesse ponto aqui também, e nesses dois outros pontos aqui ela é decrescente, tá certo? Então, agora vamos fazer isso no GeoGebra para ver melhor essa relação. Então, nós sabemos que os pontos, os pontos críticos são menos 1, 0 e 2, e a partir dele nós vamos verificar essa relação aqui, tá bom? Então, vamos lá no GeoGebra agora. Bem, então no GeoGebra vamos colocar a função original, certo? Não é a função derivada, é a função original. Então, 3x elevado à quarta menos 4x ao cubo menos 12x ao quadrado mais 5, certo? Então, olha lá. Então, olha lá, podemos observar aqui os pontos que são os nossos pontos críticos, certo? Então, vou diminuir aqui para a gente poder dar uma olhada nesses resultados aqui. Então, quem são? O menos 1, o 0 e o 2, tá? Vou tentar baixar aqui o máximo possível, aqui, ó, menos 25, tá? Só para a gente entender aqui. Então, tá, ó. Então, o que está acontecendo nesse intervalo aqui, ó? Então, antes, as minhas respostas das derivadas foram negativas. Eu vou colocar o valor da derivada aqui para a gente observar, tá? Então, a derivada foi 12x que multiplica x menos 2 que multiplica x mais 1. Perdão, aqui deu um problema. Certo? Então, olha lá. Então, o que está acontecendo? Ó, ponto menos 1, o ponto 0 e o ponto 2 são pontos críticos. Então, olha lá. A minha derivada antes do ponto 0, o que ela vem valores decrescendo. Certo? Ou seja, ó, então o gráfico aqui, ó, ela vem valores diminuindo, tá? Depois dessa, entre 0 e entre 1, né? Entre menos 1, entre menos 1 e 0, o que acontece? Ó, aqui a minha derivada é negativa,
certo? Aqui até aqui. Depois ela fica positiva do menos 1 até o 0, certo? E daí você pode observar aqui no gráfico que ela começa a ser crescente nesse ponto até o 0. Depois do 0 até o 2, ela é negativa, ela é decrescente. Ó, observa que ela está do 0 até o 2, ela é negativa, certo? Então vocês podem observar aqui que o gráfico está decrescendo. E depois do 2, certo? O que acontece? Ó, depois do 2, lá no menos 25, ó, depois do 2 o que acontece? A função começa a crescer e o gráfico também, aqui, ó, depois do 2, ó, depois do ponto 2, a minha função ela é crescente. Então, ó, as relações aqui apresentadas satisfazem, certo? Então, aqui antes do menos 1 é decrescente, entre menos 1 e 0 é crescente, decrescente e crescente novamente, beleza? Olha lá, no gráfico a gente pode ver bem legal essa relação, tá? Agora vamos ver outras partes teóricas aí. Então é o seguinte, pessoal, nós vimos essa questão de número crítico lá com o conceito de máximos e mínimos. Então se a gente retomar esse conceito de mínimos e máximos locais, esses pontos que nós encontramos possivelmente devem ser os números críticos, né? Que a gente já viu isso, tá? No entanto, nem todo número crítico dá origem a um máximo ou um mínimo, tá? Por quê? Porque nós vimos lá, nós tínhamos um procedimento para a gente ver se era mínimo ou máximo local, tá? Agora, vamos apresentar um teste que pode nos auxiliar a fornecer a seguinte informação, né? Se f tem máximo e mínimo local em um número crítico, tá? Então, o que eu quero saber? Eu quero saber, eu tenho um número crítico. Nesse número crítico, eu tenho um máximo ou um mínimo local? É isso que eu quero saber, tá? Então, vamos lá. Com isso eu tenho um teorema, tá? Que é o teorema da primeira derivada, tá? Então, supondo que C seja o número crítico de uma função. Se o sinal da derivada mudar de positivo para negativo em C, então f tem máximo local. Se o sinal da derivada mudar de negativo para positivo, então f tem mínimo local. Se f é positiva à esquerda e à direita de C, ou negativa à esquerda e à direita de C, então f não tem máximo ou mínimo local, beleza? Então, por meio do número crítico é possível a gente descobrir se temos ou não máximo ou mínimo local. Então, agora, primeira coisa, vamos tentar encontrar os máximos e mínimos locais da função do primeiro exemplo, tá? E depois nós vamos fazer isso daqui, encontrar os valores de máximo e mínimo local da função x mais 2 seno de x no intervalo de 0 a 2π, beleza? Então, vamos voltar lá no nosso quadro. Bem, então a gente já tem o resultado ali, agora a gente vai fazer uma análise desse cara aqui, e por meio dele a gente pode verificar se esses pontos aqui, que já são os nossos números críticos, se eles são mínimos ou máximos locais, tá certo? Bem, então o que acontece aqui, ó, nós temos aqui, tá passando do negativo para o positivo. Se está passando do negativo para o negativo, eu posso dizer que isso daqui, f de menos 1, é mínimo. É mínimo local. Tá? Agora, ó, da mesma coisa acontece aqui no ponto 2, porque está passando do negativo para o positivo. Então, f de 2 é mínimo local. Por quê? Porque o teorema diz isso para nós. Se está passando do negativo para o positivo, é mínimo. Agora, aqui, ó, f de menos 1, ó, passou do negativo ao positivo. Agora, no 0, eu tenho ponto de máximo, né? Agora, o f de 0 é máximo local, tá? Por quê? Porque passa do positivo para o negativo. Vamos ver essa relação lá no GeoGebra também, tá? Olha lá, deixei o gráfico só da função original, certo? Então aqui, ó, o ponto menos 1, menos 1, 0 e 2, que são os pontos críticos. Aqui no caso, ó, ela vem decrescendo, certo? E depois ela passa a ficar
muda o seu sentido. Vamos olhar isso aqui no gráfico do... Olha lá. Então ela vem negativa, a partir daqui ela passa a ser positiva. Ó. Então, o que acontece? Nesse ponto aqui é um ponto de mínimo local, certo? A mesma coisa acontece no ponto 2, certo? Ela vem decrescendo, depois passa a ser positiva. Então, nesse ponto aqui, só que é lá embaixo, no ponto, ó, lá no ponto menos 25, aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, então ela vem diminuindo, então aqui nós temos o ponto de mínimo também, certo? Mas por conta do quê? Por conta da análise que nós fazemos da derivada, dessa questão que está em vermelho, negativo passa a ser positivo. Agora, aqui no zero, o que acontece? No zero, ó, ela vem positiva, certo? E depois ela passa a ser negativa, ou seja, aqui é um ponto de máximo local, tá? Então, nesse intervalo eu tenho o menos 1 como mínimo, o 0 como máximo e o 2 como mínimo local, beleza? Essa é a relação. Agora vamos fazer o outro exemplo lá. Bem, então nesse caso ali, ó, g igual a x mais 2 seno de x, tá? Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro, vamos calcular a derivada desse cara aqui. Então, g' de x vai ficar, quem? Derivada de x é 1, a derivada de 2 seno x vai ficar 2 cosseno x. Tudo bem? Beleza. Bem, agora o que a gente precisa saber? Nós precisamos saber aonde que é zero, ou seja, quando que g' de x é igual a zero. Ou seja, substituindo isso daqui, eu vou ter que 1 mais 2 cosseno de x é igual a zero. Então daqui eu vou ter que, passando para lá, 2 cosseno de x é igual a menos 1, portanto, o cosseno de x é igual a menos meio. Só vamos lembrar que nós estamos no intervalo de 0 a 2π. Tudo bem? Bem, então, nós temos essa relação aqui, né? Nesse ponto aqui que nós temos esse resultado. Ou seja, agora eu quero saber qual é o valor do ângulo que vai me dar a resposta menos meio, certo? Então, para isso, nós precisamos olhar no ciclo trigonométrico e ver aonde que o cosseno de x é menos meio, certo? Então, quando nós fazemos isso, nós vamos observar que isso aqui, eu vou obter duas respostas, tá? Uma vai ser 2π sobre 3 e a outra vai ser em 4π sobre 3, tá certo? Ou seja, se eu substituir o cosseno de 2π sobre 3, isso vai dar menos meio, e o cosseno de 4π sobre 3 também vai dar menos meio, tá certo? Então, novamente, nós temos essa relação aqui. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer o mesmo caso aqui, ó. Então, nós temos os limitantes mil é 0, 2π sobre 3, 4π sobre 3 e 2π, né? E 2π. E daí o que a gente vai fazer? A gente vai atribuir valores nesse intervalo, verificar o que vai acontecer com a minha função, se vai dar valores positivos, negativos. A mesma coisa acontece para o intervalo entre esses dois, e aqui a mesma coisa, tá certo? Bem, então, se nós atribuirmos o valor a π, né, que é um valor que está entre esses daqui, então vai ficar o quê? Na função, nessa função aqui, vai acontecer o quê? Então vai ficar π, 2 vezes seno de π é 0, então vai ficar, isso aqui vai ficar positivo, tá certo? Nesse intervalo aqui ela vai ficar positiva, tá? Agora nesse intervalo aqui, o que vai acontecer? Se eu atribuir um valor negativo, né, vamos supor 3π sobre 2, que está entre esses dois intervalos aqui, então o que vai acontecer? Vai ficar 3π sobre 2 mais 2 vezes 3π sobre 2, né? Então aqui vai ficar menos 1, então vai ficar um valor negativo, certo? E desse intervalo entre 4π e 2π, o que vai acontecer? Vai ficar positivo,
tá? Você pode atribuir qualquer valor desses aqui nessa função que vocês vão chegar nesse resultado ali, tá bom? Bem, nós vamos fazer a mesma relação lá no GeoGebra para vocês observarem esses resultados aqui, tá? Mas então a gente já pode perceber que aqui, esse ponto do positivo para o negativo, nós temos o ponto de máximo. Aqui, desse para esse, nós temos ponto de mínimo, tá certo? Por quê? Porque vai do positivo para o negativo, do negativo para o positivo, né? Então, aqui nós temos o ponto de máximo e aqui nós temos o ponto de mínimo, tá? Então, vamos lá ver no GeoGebra essa relação. Olha lá, construir o gráfico da função x mais 12 seno de x entre 0 e 2π, certo? E daí, ó, nesse ponto aqui, ó, mais ou menos aqui, ó, que é o ponto 2π sobre 3, aproximadamente, é o ponto de máximo. Aqui no 4π sobre 3 é o ponto de mínimo, certo? Mas vamos ver isso com relação com a derivada, tá? Então, 1 mais 2 cosseno 2, deixa eu arrumar aqui. Certo? Bem, vamos olhar só nesse intervalo aqui, tá bom? Então tá, o que acontece? Ó, nesses pontos ali, ó, nesse ponto aqui, ó, é onde vem, ó, positivo, certo? Ela tá positiva, depois ela passa a ser negativa. Então, o que acontece? Ponto de máximo. Nesse ponto, ó, ela vem negativa, depois ela passa a ser positiva. Ponto de mínimo, beleza? Então, essa é a relação que nós temos entre esses resultados ali, tá bom? Vamos continuar o nosso estudo sobre as funções e as suas relações com as derivadas, beleza? Bem, continuando o nosso estudo, eu vou apresentar a seguinte situação ali para vocês. Eu tenho duas funções crescentes no intervalo de A até B, tá? Em ambos os gráficos, eles vão de A, do ponto A até um ponto B, só que eles têm inclinações diferentes, né? Será que é possível a gente distinguir esses dois tipos de comportamento? Tá? Então eu vou mostrar isso para vocês no GeoGebra, como é que poderia fazer essa relação, tá? Então vamos lá no GeoGebra. Bem, tá aí no GeoGebra as duas funções, elas são crescentes nesse intervalo de 1 até 2, tá? Elas saem de um ponto A até um ponto B, tá? Agora a questão é, como que eu posso distinguir essa relação entre elas, tá certo? Bem, então para isso, vamos pensar um pouco na questão da derivada novamente, tá? Então vamos lá. Vamos pensar o seguinte, vamos pegar aqui uma situação, pensar na derivada como a questão da inclinação da reta, tá? Então eu vou pegar um ponto sobre o objeto, sobre esse ponto aqui, né? Um ponto aqui nesse, certo? Eu vou pegar o outro ponto aqui. Pega lá. Certo? Beleza, peguei dois pontos no objeto. Agora eu vou pegar a reta tangente desse ponto aqui, ó. E aqui a mesma coisa. Tudo bem? Então olha lá, o que acontece? Vou tentar mexer esses caras aqui, ó. Ó, observa que essa função que tem esse tipo de concavidade, certo? A reta tangente está por cima da minha função. Enquanto essa aqui que tem esse tipo de concavidade, a minha reta tangente está abaixo da minha função. Tudo bem? Então esse é um resultado muito interessante que a gente tem que saber. Então, ó, nesse caso aqui, a minha concavidade está abaixo da minha tangente e esse aqui, no caso, a concavidade está acima, a função, né? A função está acima da minha reta tangente, tá? Então, é um caso assim interessante, ambos são funções crescentes, só que eu queria ver o comportamento desses dois casos ali. Então, nós vamos mexer agora um pouco com a relação da concavidade da curva, tá? Então, vamos voltar lá para a parte teórica. Bem, então aqui no GeoGebra, ó, o que acontece? Ó, isso que eu estava falando para vocês, ó, você pegar um outro ponto aqui, se eu ver se eu consigo pegar, né? E pegar a reta tangente nesse ponto, ó,
todas as minhas retas tangentes estão acima, então essa aqui é côncava para baixo. E essa daqui, ó, se eu pegar um ponto aqui também, ó, qualquer ponto que eu pegar, certo? Em qualquer ponto que eu mexer, a minha função vai estar para baixo, então aqui é côncava para baixo, certo? Tá? Ó, então essas relações aqui, ó, a gente pode observar aqui, ó, toda e qualquer situação a minha reta tangente está abaixo, toda e qualquer situação a minha reta tangente está acima da função, beleza? Então isso remete à questão daquela definição lá que nós trabalhamos com vocês, tá bom? Bem, desse resultado nós temos o teste da concavidade, tá? Qual que é o teste da concavidade? Ele fala o seguinte: se a derivada segunda for maior que zero para todo o intervalo, né, então o gráfico é côncavo para cima. Se a derivada segunda for menor para todo x no intervalo, então o gráfico é côncavo para baixo, tá certo? Então essa relação a gente também vai mostrar no GeoGebra, mas antes de falar disso eu vou falar do ponto de inflexão, tá? Bem, o que é um ponto de inflexão? É um ponto P na curva. Ele é chamado de ponto de inflexão quando se a função é contínua no ponto e a curva mudar de côncava para cima para côncava para baixo, ou vice-versa. Então, ponto de inflexão, o que ele é? Ele é onde a curva muda a sua concavidade. Beleza? Isso também é uma coisa interessante. Agora eu vou falar um pouco daquela relação ali também naquele exemplo lá, tá? Bem, para a gente entender aquela relação, vamos olhar aqui. Eu quero que vocês prestem atenção nesse resultado aqui de H e de I, certo? Porque, ó, vou movimentar aqui, ó. O que acontece? Ó, todas as situações, a minha derivada é positiva, a minha derivada segunda é positiva, certo? Agora, aqui nesse caso, ó, o que acontece? Em todas as situações, a minha derivada... perdão, desculpa, pessoal, perdão, mil perdões mesmo. Aqui, ó, vamos voltar aqui, ó, tá? Vamos começar nesse ponto aqui, tá? Olha lá, o que está acontecendo com esse cara aqui, tá? Olha lá, à medida que vai acontecendo... Opa! O que vai acontecendo com o resultado da minha derivada? A minha derivada vai diminuindo de valor, ou seja, a minha derivada segunda está diminuindo de valor. Nesse caso aqui, ó, o que está acontecendo? A minha derivada, ó, se eu pegar aqui no ponto, né? O que está acontecendo? A minha derivada está aumentando de valor, certo? Então tem essa relação ali, tá? Então nós vamos ver uma relação dessa questão aí também fazendo um exemplo disso daí, tá? Mas isso era uma coisa que eu queria mostrar para vocês ali, o que acontece com essa relação das derivadas ali, tá? Então essa questão da concavidade a gente também pode observar por isso aqui, ó. Essa aqui está diminuindo, né? Ó, está diminuindo e essa aqui está aumentando. E daí nós temos com isso uma outra aplicação da segunda derivada. Por quê? Vamos lá voltar lá, ó. Ó, se f' for maior que zero no intervalo, então o gráfico é côncavo para cima. Se f duas linhas é menor do que zero, então o gráfico é côncavo para baixo, tá? Beleza? Então com isso nós temos esse ponto de inflexão, né? Então o que está acontecendo? Estão diminuindo, está aumentando aqui, e isso que eu queria mostrar para vocês lá. E agora, aqui nós temos a seguinte situação, ó. Uma outra aplicação da segunda derivada é o teste que serve para identificar os valores de máximos e mínimos, tá? Então suponha que a derivada segunda seja contínua na proximidade de C. Então, se a derivada for igual a zero e a derivada segunda for maior que zero, então f tem mínimo local. Se a derivada no ponto C for igual a zero e a derivada for menor do que zero, então f tem máximo local nesse ponto, tá? E agora nós vamos estudar a curva x ao quadrado menos 4x em relação à concavidade, aos pontos de inflexão e máximos e mínimos locais, tá? Então vamos voltar lá para o quadro para fazer isso daqui. Bem, então nós temos a nossa função aqui, y igual a x à quarta menos 4x ao cubo, então vamos trabalhar em relação aos nossos resultados aqui. Então a primeira coisa eu vou calcular a primeira derivada. Primeira derivada vai dar 4x ao cubo menos 12x ao quadrado.
E agora eu vou calcular a segunda derivada. Vai ficar 12x ao quadrado menos 12x. Tá? Nesse caso aqui, eu posso colocar 4x ao quadrado em evidência. Né? Vai ficar x menos 3. E aqui eu posso colocar 12x em evidência. 12x vai ficar x menos 1. Beleza? Perdão, pessoal. Aqui aqui eu errei. Aqui é 24. Tá? Porque 2 vai ficar 24. E aqui também muda, né? Aqui vai ficar 2. Tudo bem? Bem, então com isso nós vamos ver as relações que nós temos ali em relação às questões de ponto de inflexão, concavidade da minha função, tá? Mas para isso, nesse caso aqui, bem, eu também preciso saber aonde a y' é igual a 0 e y, duas linhas, também é igual a 0. Então, nessa primeira situação aqui, eu vou ter dois pontos. Aonde? Em 0 e 3. Aqui eu vou ter aonde? Em 0 e 2. Porque se eu substituir o 0 vai dar 0. Se eu substituir o 3, 3 menos 3, 0. A mesma coisa acontece na derivada segunda. Então esses são os meus, nesse caso aqui, esses aqui podem ser os meus números críticos. Certo? Esses aqui eu não posso falar que são valores de máximos e mínimos ainda, tá? Mas a gente pode chegar neles por meio do teorema lá, tá? E agora nós vamos fazer essa relação aí, tá bom? Então eu vou apagar essa parte aqui para a gente entender melhor o que acontece. Bem, então aqui ó, nós temos os nossos números críticos que a gente já viu. E agora, quando a gente calcula a derivada segunda, vai ser que entre 0 e 2, e esses aqui vão ser os meus pontos de inflexão. Tudo bem? Bem, então eu vou fazer uma análise desses pontos aqui agora, tá? Como? 0 e 2, igual eu fiz para cálculo do crescimento e decrescimento da função, tá? Então o que vai acontecer? Eu tenho a minha aqui ó, x menor que 0, a minha função é 12x que multiplica x menos 2, que é o resultado da minha segunda derivada, e aqui eu vou verificar se a concavidade é para cima ou para baixo. Então se eu colocar um valor negativo, menos 1, 12 vezes menos 1, menos 12, menos 1, menos 3, dá negativo, menos com menos, mais, então a concavidade é para cima. Entre 0 e 2, o que vai acontecer? Se eu colocar um valor entre 0 e 2, 12 vezes 1, 12, 1 menos 2 menos 1, então vai ficar negativo, então aqui é para baixo. E valores maiores que 2, todo mundo vai ficar positivo, então positivo para cima. Então eu tenho meus pontos de inflexão, então nesses pontos a minha concavidade muda, certo? É o que acontece aqui, vai mudar a minha concavidade, e nesses dois pontos aqui são os meus pontos críticos, mas o que me interessa é ver essa relação aqui. Agora vamos lá no GeoGebra mostrar como é que fica esse resultado, tá bom? Bem, então nós temos ali aqui, eu vou colocar a função x, faltou colocar aqui, x à quarta menos 4x ao cubo. Tudo bem? Então olha lá, eu tenho esse resultado aqui, tá? Então ó, observem que nessa situação aqui, bem, vou tentar dar
um zoom aqui, certo? Mas olha lá, nesse ponto 0 aqui e nesse ponto 2, o que eu posso dizer para vocês? Nesses dois pontos existe uma mudança na curvatura, certo? Então, vou colocar aqui, vou tentar colocar o 3 também, o 0 e 3, para a gente poder enxergar outros elementos aqui também, tá? Então, olha lá. Então, aqui no ponto 0, né? Vou colocar o ponto, deixa eu marcar aqui, A igual a ponto 0, 0, certo? E aqui eu já sei que vai ser, então eu vou colocar o ponto B igual a 2 e 16, tá? São esses pontos que me interessam ali, tá? Então, ó, nesse ponto aqui vocês podem observar que a concavidade, o que vai acontecendo, ó, ela vem numa situação, ela vem de concavidade para baixo, para cima, perdão, concavidade para cima até o ponto 0, certo? Depois do ponto 0 até o ponto 2, até o ponto 2,16, certo? Que está aqui, né? Ponto 2,16, deixa eu marcar aqui, marcou, ponto 2 e menos 16, perdão, eu coloquei errado lá, ponto 2 menos 16, o que acontece? Então nesse caso aqui ela vem, e aqui nesse ponto, apesar de a gente, deixa eu ver se consigo dar um super, né? A gente não vai conseguir discernir nesse sentido, certo? Mas aqui nesse ponto existe uma mudança na concepção da minha concavidade. Então daqui eu tenho concavidade para baixo e daqui desse ponto eu volto a ter concavidade para cima. Olha lá, no ponto 3, né, que é em menos 27, eu tenho aqui, ó, então aqui ela muda, então aqui eu tenho os pontos de mínimo local também envolvido com esse exercício, tá certo? Então essas são as relações que são envolvidas nesse exercício, tá bom? Bem, eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. Se você gostou, compartilhe com os colegas da universidade, de outras universidades, tá certo? Porque, como eu sempre digo aqui no canal, o conhecimento é algo que deve ser compartilhado, tá bom? Um forte abraço para vocês, se cuidem, aproveitem da melhor maneira possível esse final de ano, né? E sempre tomando os cuidados necessários, tá bom? Um forte abraço para vocês e até a próxima videoaula.